Bem-vindos ao canal da vida, o trigo mais fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje, vamos mergulhar no livro de Apocalipse. Mas assim, não para ficar só decifrando símbolo por símbolo, né? A ideia é pegar a mensagem central mesmo, sobre Cristo, a igreja, o plano de Deus, com base na visão de alguns ministros da palavra. Queremos entender o coração do livro. Olha, para começar, um ponto que esses ministros sempre ressaltam é que Apocalipse não é só o último livro. É a conclusão necessária de tudo na Bíblia. Sem ele, a economia de Deus, o plano eterno dele, ficaria, incompleta. Faltaria o fechamento. É no Apocalipse que a gente vê a consumação de tudo, da redenção de Cristo, da igreja e até do destino de Satanás. Para a própria redenção. Não é só perdão para ir para o céu, embora isso seja, claro, fundamental. Apocalipse 1, versículos 5 e 6 mostra um propósito bem maior, corporativo. Cristo nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. É outra dimensão, sabe? Entendi. E nesse cenário todo, quem está no centro? Porque Apocalipse tem muita coisa, né? Símbolos, profecias. Pois é, mas apesar disso tudo, o foco principal, segundo esses ministros, é inegavelmente a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o eixo. O livro todo é a revelação de Jesus Cristo, como diz logo no comecinho, Apocalipse 1.1. As profecias, na verdade, servem para revelar mais dele. Pega, por exemplo, Apocalipse 5, versículos 5 e 6. Ali ele é apresentado como o leão da tribo de Judá. O vencedor, né? Isso. E ao mesmo tempo como o cordeiro como tendo sido morto. Uma leitura interessante desses ministros é que ele precisava ser os dois. Leão para vencer o nosso inimigo, Satanás, e cordeiro para tirar o nosso pecado, pela redenção. Tínhamos um problema duplo, digamos assim. Faz todo sentido. Leão e cordeiro. Uma solução completa nele. E sobre a vinda dele? Também tem detalhes importantes que os ministros apontam, certo? Sim, pelo menos duas facetas aí. Uma vinda mais secreta, como ladrão, que está lá em Apocalipse 3.3, seria para os crentes vigilantes, antes da grande tribulação. E tem a outra vinda gloriosa, visível, sobre as nuvens, quando todo olho verá. Isso está em Apocalipse 1.7, essa seria depois da tribulação. São aspectos diferentes do retorno dele. Entendido. Dois momentos distintos. Agora, se Cristo é o centro, como que a igreja entra nessa revelação toda? Os ministros usam uma expressão forte, né? Testemunho de Jesus. Exatamente. E Apocalipse 1 traz aquela imagem poderosa para as igrejas locais, os candelabros de ouro. Lembra? Versículos 12 e 20. O ouro, nessa interpretação, aponta para a natureza divina que a igreja compartilha, que vem de Deus. E a função do candelabro é, sustentar a luz, carregar a lâmpada, que é Cristo. Que imagem forte. Então as igrejas existem para isso, para expressar Cristo, para fazê-lo brilhar no meio da escuridão desta era. Isso, não é só uma instituição, é um organismo vivo com essa função espiritual, né? E essa ideia da igreja vai se desenvolvendo no livro. Aparece como a noiva se preparando para as bodas do Cordeiro, lá em Apocalipse 19. Sim, a noiva. E culmina na Nova Jerusalém, em Apocalipse 21 e 22. E aqui os ministros enfatizam, não é uma cidade literal de ouro e pedras físicas. É a consumação de todo o povo redimido de Deus, de todas as eras. Uma entidade viva, orgânica, a esposa final do Cordeiro. Além de Cristo e da Igreja, como o próprio Deus triuno se revela de forma, digamos, intensificada em Apocalipse. Apocalipse dá uma visão especial da Trindade. É interessante que a saudação, lá em Apocalipse 1, versículos 4 e 5, segue a ordem: Pai, Espírito e Filho. O Pai é aquele que é, que era e que há de vir. O eterno eu sou, né? Como reforçado no versículo 8. E o Espírito Santo? Aquela menção aos 7 Espíritos de Deus. Isso sempre chama atenção. Apocalipse 1.4 e 4.5. Chama mesmo. E a interpretação que esses ministros trazem não é que são 7 espíritos diferentes, claro, mas se refere ao único Espírito Santo operando de forma intensificada, completa, cétupla.
É o Espírito agindo com força total, digamos assim, para suprir a necessidade da igreja num tempo de degradação, de dificuldade. Uma operação cétupla. Isso. E esses 7 espíritos são também os 7 olhos do Cordeiro, lá em Apocalipse 5.6. Olhos que percorrem toda a terra, observam, perscrutam, mas também suprem, infundem Cristo em nós. É uma ação completa. Entendi. Uma operação intensificada para tempos intensos. Faz sentido. E o Filho? Como ele é revelado ali? Bom, o Filho é chamado de o primogênito dentre os mortos em Apocalipse 1.5. Ele é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, né? O começo da nova criação. Isso garante que nós, a igreja, também vamos participar dessa ressurreição. E ele continua sendo o Filho do homem, como em Apocalipse 1.13, aquele que anda no meio dos candelabros, cuidando das igrejas, nosso sumo sacerdote. Trazendo tudo isso para a nossa vida hoje, o que significa viver essa realidade? Apocalipse 1.9 nos chama a ser copartícipes na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Como os ministros aplicam isso no dia a dia? Olha, eles destacam que isso não é só teoria, né? Ser copartícipe na tribulação é enfrentar oposição, perseguição por causa do testemunho de Jesus. É participar dos sofrimentos dele. Viver no reino, hoje, agora, é praticar a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo, como Paulo fala lá em Romanos 14:17. O reino já está entre nós, de certa forma. E a perseverança? A perseverança só vem se a gente permanecer nele, em Cristo. É dele que vem a força. E as igrejas locais, os candelabros, são essenciais nisso. São um ambiente onde a gente vive isso junto, como corpo. Ou seja, a mensagem de Apocalipse não é só sobre o futuro distante. É profundamente relevante por o agora, para a nossa caminhada. Com certeza. Totalmente relevante. E isso talvez nos deixe com uma reflexão importante, né? Se o Espírito hoje opera de forma intensificada, como esses 7 olhos de Cristo que nos veem por dentro e nos fortalecem, como que essa consciência da presença dele, que perscruta, mas também capacita, deveria moldar nosso jeito de viver o testemunho de Jesus no meio dos desafios de hoje? É uma ótima pergunta para a gente levar, para refletir. Bom, se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar dessas riquezas de Cristo.